Micaela Costanzo, mais conhecida como Mick, nasceu em 3 de maio de 1994, na cidade de Elko, no estado de Nevada, Estados Unidos. Ela morava com seus pais Célia Costanzo e Theodore Costanzo Jr., na pequena cidade de West Wendover, localizada na fronteira do estado de Nevada com Utah. Ela também tinha 2 irmãs e 3 meia-irmãs, todas mais velhas que ela. Micaela teve uma infância normal. De acordo com pessoas próximas, ela foi uma criança alegre e brincalhona. Na adolescência, ela começou a estudar na West Wendover High School e lá ela se destacou entre os demais alunos. Micaela, além de excelente aluna, era extremamente popular. Todos na escola a conheciam e ela tinha vários amigos. Ela também era uma excelente atleta, fazia parte da equipe de basquete e da equipe de atletismo. Além de tudo isso, ela era editora do jornal da escola e dificilmente era vista parada. Ela sempre estava fazendo alguma coisa, fosse para ela ou para a escola. De acordo com pessoas próximas, Micaela tinha uma boa relação com sua família e era muito apegada a eles. Seus pais disseram que ela era uma garota muito responsável e nunca deu trabalho. A família de Micaela tinha muito zelo pela garota. Eles faziam questão de levá-la e buscá-la na escola, mesmo ela já estando no ensino médio. Eles queriam garantir que Micaela fosse e voltasse da escola em segurança. Algumas pessoas achavam isso um exagero, já que a casa da família ficava a cerca de 500 metros da escola onde Micaela estudava, uma distância relativamente curta. Mas a família não ligava para o que os outros falavam. Eles estavam mais preocupados com a segurança da garota. O dia 3 de março de 2011 era para ser mais um dia comum como qualquer outro. Micaela deveria sair da escola e sua irmã Cristina passaria para pegá-la. Cristina já é casada e não mora mais com os pais. Geralmente, é ela quem leva e busca Micaela na escola, e depois de deixá-la em segurança em casa, ela retorna para sua própria casa onde mora com seu marido. No entanto, nesse dia, Cristina não estava na cidade. Ela havia viajado para Las Vegas junto com seu marido. Os pais de Micaela estavam no trabalho e não podiam sair. Dessa forma, não havia mais ninguém que pudesse buscá-la. Mas eles não se preocuparam muito, já que a casa da família não ficava muito longe da escola, e a cidade de West Andover é tranquila e pacata. Só que, como nós já sabemos, até os lugares mais tranquilos e pacatos, às vezes, se tornam palco de crimes terríveis. Micaela saiu da escola e foi embora. Ela deveria ligar para sua mãe, que estava no trabalho, assim que chegasse em casa, que seria por volta das 5 da tarde. Célia estava trabalhando em um cassino naquela tarde e esperava pela ligação da filha. No entanto, o tempo foi passando e Micaela não ligou para sua mãe. A mãe da jovem, preocupada, decidiu ligar para o celular da filha, mas todas as suas chamadas foram recusadas. Na hora, a mulher ficou mais preocupada ainda. Micaela nunca tinha feito isso antes. A jovem, sempre que chegava em casa, ligava para a mãe para avisar que estava tudo bem, e sempre que sua mãe ligava, ela atendia. Célia sabia que algo estava muito errado. Ela então ligou para Cristina, a irmã de Micaela, e perguntou se ela tinha falado com a jovem. Cristina disse que não, mas que sua mãe não precisava se preocupar, pois Micaela provavelmente estaria nos treinos pós-aulas, ou talvez tivesse encontrado alguns amigos e se distraído conversando. Cristina disse ainda que Micaela, pela primeira vez, pudesse estar apenas se comportando como uma adolescente normal. Na sequência, Cristina também tentou ligar para a jovem, mas sem sucesso. As horas se passaram e começou a ficar muito frio. Célia sabia que a filha não tinha levado um casaco para a escola e ficou mais preocupada ainda, pois onde quer que Micaela estivesse, provavelmente ela estaria com frio. Por conta da preocupação, a mulher pediu para sair mais cedo do trabalho. Célia tinha esperança de que Micaela já estivesse em casa e explicasse para ela o que foi que aconteceu. Mas, ao chegar em casa, a mãe da jovem percebeu que ela ainda não havia retornado. Na casa estava apenas DJ, a outra irmã de Micaela. Célia perguntou para DJ se ela tinha falado com Micaela, mas assim como a mãe e a outra irmã, ela também não tinha notícias da jovem. Tanto Célia como as irmãs de Micaela tentaram contato com ela insistentemente. DJ chegou a deixar várias mensagens com tom sério, dizendo que se aquilo fosse algum tipo de brincadeira, não tinha graça nenhuma. Sem obter respostas da jovem, a família decidiu entrar em contato com todos os colegas de classe dela, mas ninguém sabia de nada. Com isso, a família percebeu que era algo realmente sério. Então eles ligaram para a polícia.
De imediato, as autoridades iniciaram as buscas. Não demorou muito para que a notícia sobre o desaparecimento de Micaela se espalhasse pela pequena West Wendover, que tem pouco mais de 4.000 habitantes. Cerca de 80 pessoas, entre conhecidos da família e desconhecidos que apenas queriam ajudar, se juntaram nas buscas. Javier, o namorado de Micaela, foi chamado para depor. Ele disse aos policiais que também não sabia de nada e que da última vez que viu Micaela, ela estava normal. As buscas pela jovem não deram resultado. Os policiais então decidiram seguir por outra linha. Eles checaram os registros telefônicos de Micaela e analisaram as últimas ligações feitas e recebidas por ela. Dentre essas ligações, havia um número de telefone que aparecia diversas vezes. O número pertencia a Cold Patton. Cold era um dos melhores amigos de Micaela e os dois se conheciam desde a infância. Ele tinha 18 anos, era jogador de futebol americano e estava no último ano do ensino médio, na mesma escola em que Micaela estudava. O rapaz morou com a família no mesmo complexo de apartamentos onde a família de Micaela morava. E foi nesse complexo que eles se conheceram e iniciaram uma amizade. Cold era noivo de uma garota chamada Toni Fratton, que também estudava na West Wendover High School. Eles se conheceram na escola e começaram a namorar em 2009. É dito que o rapaz estava tão apaixonado que até se converteu à religião mórmon e foi morar na casa dos pais de Toni, só para agradá-la. Antes de conhecer a namorada, Cold não tinha muitas ambições. Ele queria terminar o ensino médio e depois conseguir um emprego tranquilo. Mas assim que conheceu Toni, ele mudou. A garota passou a incentivá-lo a estudar e se formar com boas notas para depois se alistar na marinha e seguir carreira. Toni era estudiosa desde muito nova, sendo estimulada por seus pais a tirar as melhores notas. Seus pais são extremamente religiosos e ela tinha que ir à igreja todos os domingos, como todo mórmon devoto. Segundo pessoas próximas, a garota sempre foi muito tímida e calada, e seus melhores amigos eram apenas seus pais e o namorado. No dia 4 de março, um dia após o desaparecimento de Micaela, Cold foi chamado para depor. O rapaz estava exausto, pois havia passado a noite toda acordado para ajudar nas buscas pela garota. Ele disse aos policiais que viu Micaela sair da escola com um rapaz que ele achava ser o namorado dela, Javier. As buscas continuaram, mas não havia nenhum sinal de Micaela. A cidade de West Wendover é localizada no deserto de Nevada. São mais de 250.000 km² de deserto que cercam a cidade. É um lugar que é muito fácil para alguém se perder, desaparecer ou até mesmo para esconder um corpo. A essa altura, a família de Micaela já temia o pior. Para eles, a jovem provavelmente foi levada por alguém que queria lhe fazer mal. Era a única explicação. Mas quem poderia querer fazer mal a Micaela Costanzo? Cristina, irmã de Micaela, voltou o mais rápido possível com seu marido de Las Vegas para ajudar nas buscas. Ela disse à mãe que, independente de como estava Micaela, ela iria trazê-la de volta para casa. Cristina andou por uma grande parte do deserto. Ela já esperava pelo pior, então passou a procurar alguma área onde a terra estivesse remexida. Mas apesar de seus esforços, ela não obteve sucesso. Célia queria acompanhar a filha nas buscas, mas a polícia pediu para que ela ficasse em casa para o caso de Micaela voltar. Só que, infelizmente, Micaela nunca voltou. No dia 6 de março de 2011, 3 dias após o desaparecimento, um dos voluntários que estava ajudando nas buscas notou algo estranho no meio do deserto. Ele viu marcas de pneus que pareciam recentes. Ele então seguiu a trilha feita pelas marcas e encontrou uma mancha no chão que parecia ser sangue. E nesse mesmo local, a terra estava remexida, como se alguém tivesse sido enterrado ali. O voluntário não tocou em nada e ligou para a polícia imediatamente. Quando os policiais chegaram, eles começaram a tirar um pouco de terra do local. E de fato, havia um corpo ali. As equipes forenses foram chamadas. No entanto, eles viriam da cidade de Reno, que fica a mais de 5 horas de West Wendover. Com isso, a polícia local teve que esperar até o outro dia. Cristina também estava no deserto, ainda em busca pela irmã, quando viu a área isolada com vários policiais ao redor. De imediato, ela soube que eles haviam encontrado alguma coisa. Ela então decidiu ir à casa de sua mãe, e depois as duas foram até a delegacia em busca de respostas. Os policiais disseram para elas que encontraram um corpo no deserto e que, apesar de não terem certeza que se tratava de Micaela, havia grandes chances de ser ela, pois ela era a única pessoa dada como desaparecida.
As duas pediram para ver o corpo, mas os policiais disseram que tinham que aguardar a chegada da equipe forense para não contaminarem a cena do crime. Cristina foi relutante. Ela perguntou ao policial se eles iriam deixar a sua irmã mais uma noite no frio. O policial disse que era necessário para as investigações e pediu para que Cristina e sua mãe Célia voltassem para casa. Célia disse a eles que sua garotinha não deveria passar mais uma noite sozinha. Os policiais disseram que eles passariam a noite toda lá e que a sua garotinha não ficaria mais sozinha, e pediram novamente para que as duas voltassem para casa. Aos prantos, as duas voltaram e, obviamente, não dormiram naquela noite. Com a chegada da equipe forense, o corpo foi desenterrado por completo e logo foi possível constatar que, de fato, era Micaela Costanzo. A necrópsia revelou que Micaela foi agredida e tinha inúmeras perfurações em seu corpo, ocasionados por uma faca. Ela também apresentava diversos cortes, a maioria no rosto e no pescoço, e não havia sinais de que ela tivesse sido forçada a ter relações. Para os detetives, esse ataque parecia partir de alguém que conhecia a jovem e provavelmente tinha algum problema pessoal com ela. Os familiares da garota ficaram mais abalados ainda depois que receberam a confirmação de que o corpo realmente era de Micaela. A notícia sobre o crime rapidamente se espalhou pela pequena cidade de West Andover, gerando um clima de comoção e medo. Durante as investigações, os policiais checaram as câmeras de segurança da escola. Nelas, foi possível ver Micaela saindo no horário de costume e na companhia de um rapaz. Apesar das imagens terem pouca definição, a polícia conseguiu concluir que o rapaz que estava com Micaela não era Javier, namorado da garota, mas sim Cody Patton, o amigo de infância da jovem. Foi o próprio pai do rapaz, Kip Patton, que o levou à delegacia para que ele prestasse depoimento. Cody negou ter qualquer envolvimento no crime, mas durante o depoimento, ele pediu para falar com seu pai a sós. A conversa dos dois não foi gravada, mas através da porta da sala, os policiais conseguiram ouvir o pai do rapaz chorar e gritar, dizendo que Cody tinha que ser homem e contar toda a verdade. Quando os policiais retornaram à sala, o pai de Cody repetiu as palavras, dizendo que era para ele contar toda a verdade. Cody, sem saída, decidiu contar tudo para os policiais a respeito dos acontecimentos que levaram à morte de Micaela Costanzo. Ele disse que encontrou a garota na saída da escola e que ofereceu carona para ela até sua casa. Mas no meio do caminho, Micaela insistiu para que eles fossem até o deserto para conversarem a respeito da relação entre eles. Cody disse que ficou confuso, mas atendeu o pedido da garota. Quando saíram do carro, Micaela teria implorado para que o rapaz largasse de sua noiva e começasse a namorar com ela, pois estava muito apaixonada por ele. Cody disse que recusou, e foi então que a jovem ficou agressiva, começando a gritar e a bater nele. Nesse momento, para se defender, ele empurrou Micaela, que caiu e bateu com a cabeça no chão. A jovem ficou estática, e depois começou a tremer e a ter convulsões. Cody tentou salvá-la, mas a garota não respondia e ficou inconsciente. Desesperado, ele ficou sentado no chão pensando no que iria fazer. Foi quando Micaela acordou e começou a bater em si mesma fora de controle. Cody então foi até o carro e pegou uma pá, acertando a jovem na sequência, que ficou inconsciente novamente. Ao se aproximar, o rapaz percebeu que a garota estava sem vida e decidiu fazer os cortes no corpo dela para disfarçar tudo o que havia acontecido. Obviamente que para a polícia, essa história não fazia o menor sentido, sem dizer que os ferimentos que a vítima tinha não coincidia com a versão do rapaz. Os policiais tentaram obter mais informações, mas Cody não parava de chorar e nem conseguia falar. Com isso, eles tiveram que parar o depoimento e o rapaz foi preso pelo crime. Os familiares de Micaela, ao saberem do envolvimento de Cody no crime, ficaram em choque. Eles conheciam o rapaz desde pequeno, bem como toda a família dele, e não conseguiam entender por que ele havia feito isso. Eles acreditavam que Cody havia sido persuadido por alguém para fazer o que fez, pois se fosse apenas por ele jamais faria mal a Micaela, sua amiga de infância. O advogado de Cody, contratado após sua detenção, também compartilhava desse pensamento. Para ele, a personalidade de Cody não batia com a brutalidade do crime. Bom, supondo que isso seja verdade, por que o rapaz confessaria algo que não tinha feito? Os sogros de Cody também ficaram chocados ao saberem que o genro estava envolvido no crime. Os dois gostavam muito do rapaz e o tratavam como se ele fosse um filho.
Eles chegaram a visitá-lo na prisão e perguntaram para ele por qual razão ele tinha cometido o crime. Cody apenas disse que não sabia. A noiva de Cody, Toni Fratto, também foi interrogada pela polícia. A jovem disse que estava muito abalada com tudo e que não fazia ideia do porquê o seu noivo cometeu o crime. Na escola, Toni ficou ainda mais reservada, sempre andando de cabeça baixa e dificilmente falava com alguém. Os outros alunos ficaram com pena dela. A garota praticamente não tinha amigos e o seu noivo, que ela tanto amava, era um monstro. No dia 22 de abril de 2011, Toni Fratto e Kip Patten, pai de Cody, foram ver John Walson, o advogado de defesa do rapaz. Os pais da garota não estavam na cidade e não sabiam que ela tinha ido até John. Toni havia ligado para o pai do seu noivo, pedindo para que ele a levasse até o escritório do advogado, pois ela tinha algo muito importante para contar para ele. Ao chegarem ao escritório, a garota se sentou bem à frente ao advogado e concordou que a conversa fosse gravada. Toni contou que estava na cena do crime com Cody quando tudo aconteceu. O início da versão dela era igual ao do rapaz, mas ela acrescentou outras informações. Segundo ela, após Micaela ter caído no chão e ter ficado inconsciente, ela e Cody a agrediram e fizeram todos os cortes nela. Na sequência, Cody cavou um buraco onde enterrou Micaela e os dois saíram do local. Não se sabe ao certo porque Toni confessou parte da autoria do crime, sendo que ela nunca foi considerada uma suspeita. Acredita-se, pela conversa que ela teve com o advogado, que pretendia livrar parte da culpa de Cody. O advogado pegou a gravação da confissão e levou diretamente para a polícia. Com isso, Toni Fratto, assim como Cody, foi acusada e presa pelo crime contra Micaela Costanzo. Após a prisão de Toni, os pais da garota mudaram completamente a sua versão a respeito de Cody. Eles passaram a dizer que o rapaz era agressivo, controlador e que a filha deles era uma vítima da manipulação dele. Eles disseram ainda que aconselharam a filha a fazer uma queixa na polícia, mas a garota disse que se fizesse isso, Cody não iria mais poder entrar para a marinha. 2 meses antes, câmeras da escola capturaram algo que corroborava com essa versão dos pais. Nas imagens, Cody aparece encurralando Toni na parede. O rapaz está nervoso e agitado. Ele discute com a garota e depois a puxa pelo braço. Após isso, as coisas começaram a fazer sentido para a família de Micaela e a família de Cody. Sozinho, o rapaz era incapaz de fazer mal para alguém, mas a sua noiva talvez fosse extremamente ciumenta, o que acabou desencadeando o crime. Eles acreditavam que Toni tinha ciúmes e inveja de Micaela, por conta da amizade dela com Cody. Em 3 de maio de 2011, exatos 2 meses após o crime, seria o aniversário de 17 anos de Micaela. Apesar da jovem não estar mais presente, familiares e amigos decidiram fazer uma festa em sua homenagem. No início do ano de 2012, a promotoria apresentou um acordo para Cody. Ele assumiria sua culpa no homicídio em 1º grau de Micaela Costanzo e pegaria a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, mas em troca, teria que testemunhar no tribunal contra sua noiva. Esse acordo era bom para Cody, pois havia a possibilidade dele pegar a pena capital caso fosse a julgamento. O rapaz aceitou o acordo, mas dias depois ele mudou de ideia e disse que queria tentar a sorte no tribunal, mesmo com a possibilidade de ser condenado à morte. No dia 19 de janeiro de 2012, foi a vez de Toni. A promotoria também ofereceu a ela um acordo. Não era o mesmo acordo, mas era melhor. Ela deveria se declarar culpada de homicídio em 2º grau, podendo pedir a liberdade condicional após 18 anos de cumprimento da pena, quando ela tiver 36 anos. Ela também teria que testemunhar contra Cody no tribunal. A garota não pensou 2 vezes e aceitou o acordo na hora. Ainda em janeiro de 2012, Toni foi interrogada novamente e dessa vez contou uma história completamente diferente a respeito do crime. Ela disse que no dia do crime pegou uma carona com Cody para ir para casa. Ao entrar no veículo, ela percebeu que Micaela estava sentada no banco de trás e parecia muito assustada, enquanto que Cody estava com raiva. Enquanto Cody dirigia rumo ao deserto, ele mandou uma mensagem de texto para Toni, onde dizia que eles tinham que dar um fim em Micaela. Ao passo que Toni mandou outra mensagem perguntando o porquê, Cody não respondeu à mensagem de Toni, se mantendo em silêncio e seguindo rumo ao deserto. Eles se comunicaram por mensagens de texto através do celular para que Micaela, que estava no banco de trás, não os ouvissem falando. Assim que eles chegaram no local escolhido por Cody, ele parou o carro, pegou uma pá e começou a cavar uma cova enquanto ordenou a Toni para que ela vigiasse Micaela.
Ao terminar a cova, Cold teria arrastado a Micaela e ordenou para que Tony batesse nela, mas Tony se afastou dizendo que não queria participar daquilo. O rapaz então fez isso sozinho e depois ordenou para que Tony pegasse a pá e acertasse Micaela. Tony disse que estava com muito medo e por receio de ser a próxima vítima do seu noivo, ela pegou a pá e acertou Micaela no ombro. Após isso, Cold teria colocado Micaela na cova e acabado com tudo, fazendo os cortes na garota como foi apresentado no relatório policial. Por fim, o rapaz a enterrou e depois foi com a sua noiva até o McDonald's da cidade. Ao saírem do McDonald's, Cold e Tony cruzaram a divisa para o estado de Utah, onde se livraram das roupas e pertences de Micaela, os queimando em uma área do deserto. Apesar de Tony ter contado essa nova versão cheia de detalhes, ela não soube explicar para os policiais o que levou Cold a tirar a vida de Micaela, sua amiga de infância com quem ele sempre teve uma boa relação. Tony apenas disse que Cold sempre pareceu odiar Micaela e que até a voz da vítima o irritava. Essa nova versão dos fatos que Tony passou à polícia a tirava de sua posição de cúmplice e a colocava na posição de vítima. Uma pobre garota frágil e indefesa que foi forçada a participar de algo terrível pelo seu noivo perturbado. Mas será mesmo que foi isso que realmente aconteceu? Se sim, por que a jovem visitou seu noivo tantas vezes na cadeia, sendo que uma vez preso, Cold não seria mais uma ameaça para ela, e os seus telefonemas diários para a penitenciária, onde dizia para Cold que o amava e que ele fazia muita falta. Até mesmo os pais dela tinham visitado Cold na cadeia para lhe dar algum tipo de apoio, sendo que depois falaram que ele era um namorado controlador e violento com a filha. O que cá entre nós não fazia muito sentido. Alguma coisa não se encaixava, e para a polícia e os familiares de Micaela e Cold, havia algo mais nessa história. E eles estavam certos. Alguns dias antes de 22 de abril de 2011, data em que Tony foi até o advogado de Cold e contou a sua primeira versão dos fatos, ela tinha entregado seus pertences para os pais de seu noivo, e nesses pertences estava o seu diário. Os pais de Cold entregaram tudo à polícia na esperança de que isso ajudasse o seu filho de alguma forma, já que as chances do rapaz pegar a pena capital eram altas. Em seu diário, Tony havia escrito sobre as suas inseguranças, medos e receios a respeito do seu relacionamento com Cold. Ela tinha muita inveja e ciúmes de Micaela e acreditava que o seu noivo poderia trocá-la pela jovem. Ela até chegou a escrever que Cold e Micaela formavam um bom casal e que no fundo sabia que o seu noivo não a amava de verdade. As irmãs e colegas de Micaela relataram que Tony não gostava nem um pouco da jovem. Os seus ciúmes era crescente, mesmo que não tivesse motivo para tal. E toda vez que ela via Cold conversando com a garota, ela dava um escândalo. Ainda no diário, Tony escreveu que estava tão zangada com seu noivo que pensava em desistir da vida. Ela até chegou a tomar 4 aspirinas na intenção de fazer isso acontecer. E escreveu que se sua relação com Cold não durasse para sempre, não valia a pena continuar vivendo. As irmãs e colegas de Micaela relataram também que Cold mudou bastante depois que começou a namorar Tony. O rapaz passou a fazer brincadeiras sem graça e sem sentido de cunho violento. É dito que uma vez, Micaela estava andando pelo corredor da escola, quando Cold se aproximou e fez um movimento brusco em direção ao seu braço. Na hora, a garota não entendeu do que se tratava, mas depois percebeu que seu braço estava sangrando. Aparentemente, Cold a cortou em uma brincadeira totalmente sem graça. Após isso, Micaela decidiu se afastar do rapaz. Ela o cumprimentava sempre que o via, mas parou de conversar com ele como fazia antes. A polícia descobriu mais tarde que Cold estava tendo um relacionamento secreto com uma mulher mais velha. Inclusive o carro que ele usou para levar Micaela e cometer o crime pertencia a essa mulher. Talvez Tony soubesse da infidelidade do noivo, mas em sua cabeça a amante do rapaz fosse Micaela e não outra pessoa, o que de certo modo pode ter ajudado a desencadear a série de acontecimentos que resultou no crime. Poucas semanas antes da data do seu julgamento, Cold foi influenciado pelo seu advogado e seus familiares a aceitar o acordo com a promotoria e se declarar culpado. Assim, ele não iria a julgamento onde provavelmente seria condenado à pena capital pelo tribunal do júri. Após ter aceitado o acordo, Cold Patrick foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já Tony Fratto, após ter aceitado o acordo, como eu já mencionei, foi sentenciado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após o cumprimento de 18 anos de sua pena.
Atualmente, Cody se encontra encarcerado na prisão estadual de segurança máxima de Ely, na cidade de Ely, em Nevada. Tony Fratto se encontra encarcerada na prisão do condado de Elko, na cidade de Elko, também em Nevada. Em 31 de agosto de 2018, Cody se casou na prisão com uma mulher de 26 anos chamada Amanda Smith. Não se sabe se eles já se conheciam antes do rapaz ser preso, mas pelo que parece, eles deram início ao relacionamento através de correspondências. Em abril de 2021, Tony Fratto teve a sua primeira audiência de liberdade condicional, após ter cumprido quase 10 anos de sua sentença. O seu pedido foi negado, e ela só poderá ter outra audiência em 2024. Até hoje, não se sabe de fato o que realmente aconteceu no dia do crime, já que as versões dadas pelos dois envolvidos no caso são conflitantes. Para a maioria, Cody foi manipulado por sua ex-noiva para cometer o crime, mas isso é só uma teoria. O que se sabe mesmo é que a vida de uma jovem alegre, simpática e com o futuro inteiro pela frente foi tirada de uma maneira terrível por um motivo absurdo. O funeral de Micaela Costanzo foi aberto ao público e contou com a presença de mais de 1.000 pessoas. A cerimônia de despedida foi marcada por muita comoção. Familiares e amigos discursaram a respeito de Micaela e relembraram o quanto ela era feliz e alegre. A West Andover High School homenageou a jovem colocando seu uniforme de basquete junto com uma foto na parede da quadra de esportes, onde os demais alunos podem ver e se lembrarem dela. Do lado de fora, os alunos se reuniram para pintar e assinar uma enorme pedra, em que escreveram: Mick, nós amamos você.